Olá a todos! Bom, pessoal, hoje então é esse último episódio, que eu vou gravar aqui da minha casa, igual eu já tinha comentado no capítulo anterior, porque os outros, a maioria, já estão prontos e já foram gravados em outro formato, em formato de palestra, numa casa espírita. E aí, para quem acompanhava também no outro canal, como eu vi um amigo pontuando, tá tudo bem, nós só estamos realocando os vídeos de lugar. Então, todos aqueles que tinham de lá, nós vamos transferir para o canal do NEP, e os que não haviam até o capítulo 30, nós já vamos colocar direto na playlist do NEP mesmo. Então, esses aqui eu estou fazendo, esses 3 primeiros episódios, porque eles ainda não tinham sido registrados. Havia apenas a partir do capítulo 3º. Então, a introdução, o capítulo 1 e esse capítulo 2, eu me comprometi a fazer daqui de casa mesmo, de uma maneira mais simples, sentado, conversando, até para que a gente não perdesse esse início do livro, que é muito bom. Mas vamos ao que interessa. Nós vamos comentar aqui hoje sobre o capítulo 3º, perdão, 3º não, 2º, que é o episódio 3, mas é o capítulo 2º, do livro Boa Nova, que é intitulado Jesus e o Precursor. Então, nesse capítulo, nós vamos entender um pouquinho mais da história daquele que é conhecido para nós como João Batista, que é aquele que veio antes de Jesus, E aqui no livro Boa Nova, Humberto de Campos, no capítulo 2, irá nos trazer alguns esclarecimentos. Mas antes, é necessário que a gente recorra ao Evangelho de Lucas, o evangelho desse médico grego, que vai trazer para nós alguns apontamentos acerca de como foi a infância de João Batista, como que ele nasceu. Nós sabemos que o evangelho de Lucas é o evangelho que contém muitas das memórias de Maria, porque Lucas, a pedido de Paulo, fez diversas entrevistas com Maria, além de já ter aproveitado aquelas reflexões que Paulo já havia escrito ao conviver com Maria. Então vamos lá. A narrativa que nós vamos ler aqui em resumo se encontra no capítulo 1 de Lucas e vai do versículo 5 até o 80, onde nós vamos encontrar a história do nascimento de João Batista, assim como o nascimento de Jesus. E diz o seguinte: Zacarias era um sacerdote e era casado com Elizabeth, e ambos eram justos perante a face de Deus. Eles não tinham filhos, pois Elizabeth era estéril, e os dois tinham idades já avançadas. É interessante que, dependendo da tradução, nós vamos encontrar ora Elizabeth, ora Isabel, mas correspondem à mesma mulher, a essa esposa de Zacarias, mãe de João Batista. Vamos prosseguindo. Zacarias, exercendo suas atividades no santuário, vê um anjo do Senhor e diz que Elizabeth teria um filho e que deveria chamar João, pois ele traria alegria e muitos se alegrariam com ele. Ele seria grande diante do Senhor, faria retomar muitos filhos a Deus. Então nos narra que Zacarias, certa vez no santuário, Zacarias, que era sacerdote, ele se depara com um anjo. Anjo esse que, segundo a narrativa, é o próprio anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel conversa com Zacarias e diz assim: olha, você terá um filho juntamente com a sua esposa. Esse filho deverá ter o nome de João, ou melhor, Iohanã. Iohanã, que em hebraico significa Deus agraciou, um presente de Deus. Então João seria um presente de Deus para nós. E nós vamos estudar ao decorrer da história que é justamente isso, que é como se fosse um presente da divindade para nos preparar, aplainar os caminhos para o Mestre. Então João, ou Iohanã, quer dizer exatamente isso. E aquela época, como o nome era muito importante, é por isso que o anjo Gabriel recomenda a Zacarias, então, este nome. E aí continua. O anjo diz, eu sou Gabriel,
permaneço com Deus e fui enviado para falar e anunciar estas coisas. Mas Zacarias pergunta, né? Mas como? Como Elizabeth e eu teremos um filho se já estamos em estado avançado, se já somos velhos? E aí Gabriel diz: você ficará mudo até o dia que isso acontecer, pois não creste nas minhas palavras. E Elizabeth então engravidou. E aí é interessante, né? Uma parte assim da literatura e um pouco até cômico, mas narra que Zacarias ele ficou mudo, porque o anjo Gabriel tirou a voz dele, porque ele não acreditou na promessa. É lógico que nós não vamos enveredar por esses caminhos no estudo de hoje, mas é assim uma coisa interessante da gente pensar, né? Que é uma literatura também. Também tem um quê de literatura no Novo Testamento. E nós precisamos ter esses olhos de ver, ou como vai nos dizer Emmanuel, retirar o espírito da letra. Senão nós não vamos conseguir. Interpretando isso aqui de maneira literal, nós perdemos um pouco dessa beleza, dessa poesia, né? Dessa graça do texto. Sendo assim, Elizabeth engravidou. No 6º mês, o anjo Gabriel, dessa vez, é enviado a Nazaré da Galileia para encontrar Maria e diz: alegra-te, agraciada, pois o Senhor está convosco. Não tema, pois a graça está contigo. Terás um filho que deverá se chamar Jesus. Então agora o anjo Gabriel, 6 meses depois, não mais na presença de Zacarias ou Elizabeth, ele se dirige até a Nazaré, à casa de Maria, e conversa diretamente com ela e diz para que ela se alegrasse, para que ela se sentisse abençoada, pois naquele momento ela era agraciada, pois Deus havia dado a ela uma oportunidade. Isso é importante, pois ela teria um filho que deveria se chamar Jesus. Jesus que do mesmo modo de João, que era Yohanan, Jesus também não se chama Jesus. Jesus se chama Yeshua, que quer dizer em hebraico e aramaico, né, salvação. Então, um nome também muito importante, pois se Yohanan quer dizer dádiva de Deus, presente de Deus para conosco, e Yeshua quer dizer a salvação de Deus, a resposta de Deus perante as nossas quedas, né? Porque Emmanuel mesmo nos diz que o Antigo Testamento é quando o homem clama a Deus e pergunta. E Jesus, enquanto Novo Testamento, é a resposta. Então nós vamos encontrar até no nome de Jesus, que é salvação. Ou para o povo hebreu, melhor dizendo, é libertação. Porque ser salvo para eles significava ser liberto do cativeiro, visto que foi um povo que passou por diversos, sendo servos e escravos dos egípcios, dos babilônios, dos próprios romanos. Então, para eles, essa questão da libertação significava a verdadeira salvação. E vamos continuando. Aqui nós podemos ver o quanto é interessante, pois essa parte do anjo Gabriel é o que nós dizemos na oração de Maria mesmo, né? Na Ave Maria. Pois nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto, né? E isso é justamente as palavras do anjo Gabriel a ela. Dependendo da tradução que nós pegarmos no Novo Testamento, nós vamos encontrar, inclusive, descrito por completo, quase que por completo esse início, né? Então fala, o anjo Gabriel sauda, né, com ave, que significa uma saudação, e aí fala para ela se alegrar, porque ela era uma agraciada. Então, é a Maria cheia de graça, né? Todas essas questões nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Lucas. O anjo Gabriel, então, vendo que Maria estava um pouco assim, assustada, né? Sem entender. Ele diz assim: mas veja, Elizabeth, a tua parenta, ela também concebeu um filho, mesmo na velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril. Isto é porque nada é impossível para Deus. E Maria responde: pois bem, eis aqui a serva do Senhor. Então nós podemos perceber aqui
que Maria foi bastante abnegada, apesar de estar um pouco assim, assustada, né? Sem compreender muito bem. Assim que o anjo Gabriel a esclarece, ela faz questão de se colocar pronta ao trabalho, de dizer com todas as letras: eis-me aqui. É essa postura que muitas das vezes nós não temos diante das nossas dificuldades. E Maria mostra que desde o início da sua tarefa enquanto mãe de Jesus, ela se mostrava apta ao serviço, disposta, fervorosa e confiava em Deus e nos seus mensageiros. E aí prossegue a narrativa e fala que alguns dias depois, Maria então se desloca, vai até a Judéia visitar a sua prima Elizabeth, e sauda ela, né? Então Maria se desloca de Nazaré e vai até a Judéia. E ao dizer isso, né, ao saudar, Elizabeth exclama: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto no teu ventre. Pois assim que ouvi a tua voz, saltou de alegria o bebê do meu ventre. E diz mais, né? Bem-aventurada tu que crestes, pois vão se cumprir as coisas ditas pelo Senhor. Então nós encontramos aqui, né, o início de Ave Maria, que é uma junção do que o anjo Gabriel fala e o que Elizabeth diz a Maria. E aí nós juntamos e temos o início dessa oração que para nós é tão cara, né? Que nós gostamos bastante, que é a oração consagrada à Mãe de Jesus, a Maria. Nós vamos encontrar aqui um fato interessante, mas Elizabeth está dizendo o seguinte para Maria: olha, Maria, só de você se aproximar daqui de casa, só de você chegar, o feto em meu ventre, ele pulou de alegria. Feto esse que era João Batista. Então ele pula, ele regozija-te. Por quê? Porque ele percebeu ali que estava diante do Mestre. Isso é muito importante, né? Para mostrar a ligação desses espíritos, que já vinha de muito antes. Pois um vem apenas 6 meses após o outro. Então nós vamos encontrar João Batista e após 6 meses temos o nascimento de Jesus, mostrando que eles tinham a mesma idade. A diferença deles não era de 1 ano. Então, gente, essa é a narrativa que está em Lucas, que vai terminando dizendo que João nasce, né? E todos ficam maravilhados, alegres e começam a chamar o bebê de Zacarias do nome do pai. Mas Elizabeth diz que ele se chama João. Então era comum naquela época, às vezes o filho, né, herdar o nome do pai ou do avô, e eles começavam a chamar João com esse nome. Mas aí Elizabeth adverte: não, o nome dele é João. Por quê? Porque o anjo Gabriel recomendou que assim ele fosse chamado. E eles estranhavam, pois não havia ninguém na parentela que tivesse esse nome. E iam perguntar então a Zacarias, porque era muito estranho naquela região surgir um nome que não tivesse nenhum tipo de vínculo parental. Então João, que não existia, né, na família de Zacarias, tampouco na de Elizabeth, eles estranham bastante. Eles falam: mas João da onde? E aí eles vão perguntar para Zacarias, porque eles não confiaram plenamente à palavra de Elizabeth, que dizia que o nome dele era João. E aí eles iam perguntar a Zacarias. E Zacarias, que até então estava mudo, narra o evangelista que ele pega uma tabinha. E nessa tabinha ele escreve o nome João, ou seja, afirmando: é João mesmo. E naquele momento que ele escreve João na tabinha, ele volta a falar e logo ele rende graças a Deus. Então essa é a história dos pais de João Batista, essa é a história do seu nascimento, esse é o seu contato com Jesus. Isso está registrado e descrito no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Isso que é informação basilar para que a gente bem compreenda de uma maneira mais profunda este capítulo 2 do livro Boa Nova, que é intitulado Jesus e o Precursor. Precursor esse que é o próprio
João Batista. Então vamos ver o que Humberto de Campos vai nos narrar de uma maneira assim, diferente, um pouco mais rica, podemos dizer, sobre essas passagens. A infância de Jesus, a infância de João Batista. E Humberto de Campos diz o seguinte, que Maria, dessa vez, ela quem recebe a visita de Isabel e seu filho. Então aqui no evangelista, né, Lucas, nós vamos ver que sai Maria, com Jesus ainda no ventre, para visitar Isabel, sua prima. Dessa vez não, dessa vez é diferente. Quem vai ao seu encontro é Isabel. Então Isabel, juntamente com João, que vai ao encontro de Maria. E Maria recebe a visita de Isabel e seu filho. Maria e Isabel vão então conversar sobre as dificuldades com as crianças. Enquanto isso, José se encontrava na oficina. Então nós podemos imaginar uma casa, né, comum àquela época, né, uma casa assim bastante rudimentar e pequenina, mas Maria e Isabel iam conversar acerca das crianças, José seguiu seu trabalho na carpintaria. E é interessante aqui porque às vezes nós chegamos a imaginar que nossos filhos, né, sobrinhos, netos, crianças do nosso convívio, sejam as piores e mais complicadas do mundo. Mas isso aqui é uma narrativa interessante de Humberto de Campos, porque ele está dizendo assim, olha, pensa, você é a mãe, o pai de João Batista, mas ainda assim Isabel passava aflições. Você é Maria, José da Galileia, pais de Jesus, mas Maria ainda assim tinha seu coração angustiado, mesmo seu filho sendo Jesus, mostrando que às vezes os problemas não advêm das crianças, mas advêm da função, que exige de nós bastante responsabilidade, que é a função de ser cuidador um do outro, a função de ser pai, de ser mãe, de ser avô, avó, tio, padrinho, madrinha, que são figuras que representam ali aqueles que são responsáveis por alguém que momentaneamente se encontra indefeso perante questões do mundo. Então Maria tinha suas aflições, Isabel também. Mas nós vamos ver aqui na narrativa que não eram aflições comuns, aflições como as nossas. Também pudera. Nós estamos falando de Jesus, estamos falando de João Batista. Isabel comenta então que ela se espanta com as reflexões e meditações de João, pois muitas das vezes ele não se encontra em casa, mas está nos campos. Então olha que coisa que Isabel vai dizer, vai relatar, né, a Maria. Diz assim, olha, minha prima, eu me assusto às vezes com os comportamentos do João, pois ele não é uma criança qualquer. A maioria das vezes ele não está em casa, ele se encontra nos campos, meditando, refletindo, e eu fico um pouco preocupada, pois as outras crianças não são assim. Então olha aqui as queixas, né? Os desabafos de Isabel. E Maria diz que no seu ver, aquelas crianças iriam trazer para a humanidade uma luz divina e um caminho novo. Então Maria, como lhe era comum, uma pessoa, um espírito de uma intuição muito acentuada, ela fala com Isabel, né, de maneira quase que profética, dizendo assim, mas Isabel, eu sinto que nossas crianças vão trazer ao mundo uma luz divina, algo diferente, que vai encaminhar muitas pessoas. Então ela está fundamentando que tem uma razão de ser para que João se destoe, para que João seja diferente das outras crianças da sua época, das outras crianças do seu convívio, porque ele teria um trabalho diferenciado. Por isso que ele é chamado de o precursor. Só que àquele momento ele ainda era uma criança. E às vezes a visão nossa enquanto encarnado não abrange toda a esfera das atividades que nós teremos que realizar, das nossas atribuições espirituais. Então aqui por meio da intuição e percepção a Maria diz, Isabel, mas não se angustie tanto,
porque eu imagino que eles têm uma tarefa. Eu imagino que tem algo para que eles façam, algo que vai impactar na transformação do mundo todo. Mas Maria continua e fala, mas o meu filho também é assim. E sorri, né, de uma maneira envolvedora. O coração dela, né, envolve Isabel numa atmosfera de incessantes cuidados e carinhos. Então Maria está dizendo assim, mas minha amiga, eu te compreendo. Eu sei quais são as suas angústias de mãe, pois meu Jesus também permanece por esses caminhos. Ele também percorre essas estradas. E aí ela vai dizer as questões, né, que Jesus põe à prova a todo dia. A fé de Maria, a confiança em Deus, pois querendo ou não, Maria também era uma mãe. E por mais que seja um espírito de alta envergadura espiritual, ainda é um pouco complexo a gente dizer isso, mas Maria não era perfeita. Perfeito sobre a terra só o Mestre. E aí Maria diz de algumas das questões que afligiam seu coração. E ela fala, Elizabeth, por vezes eu encontro Jesus a sós, junto das águas, e de outras em uma conversação profunda com viajantes, às vezes com lavadeiras e sofredores. E enquanto isso, muitas das vezes eu já o vi conversando com mendigos e ladrões. Então pensemos nós que temos uma criança querida da nossa esfera de convívio e nós zelamos por ela. E aí às vezes nós a encontramos sozinha na rua, à beira de um rio, sozinha na rua, à beira de um mar, de um lago, às vezes conversando com mendigos, sofredores, mas até aí tudo bem. Mas conversando com criminosos, isso é de acorrentar o nosso coração às angústias, né? Isso é de aprisionar o nosso coração ao medo. E é isso que a Maria está dizendo. Olha, Isabel, eu também tenho medo, porque às vezes Jesus se dá a algumas atividades que são um pouco mais perigosas do que as crianças comuns fazem. Então eu também fico afoita. E nisso havia uma compreensão mútua entre as duas que ali estavam. E aí Maria vai dizer, eu nunca vi nem mesmo os doutores do templo falarem com tanta eloquência sobre Deus. Então Maria, né, que era uma mulher judia, que estava ali inundada, né, naquela cultura do judaísmo, tendo vivenciado tudo aquilo, ela vai dizer à sua prima, olha, mas como Jesus eu nunca vi alguém falar com tanta eloquência, com tanto domínio, proximidade de Deus. Então são algumas questões pequeninas, né, que Maria vai dizendo que Jesus destoava de tudo, de todos. E Isabel diz que apesar da crença, apesar de acreditar, de ter fé no Deus único, ela tinha ainda receios injustificáveis. Receios injustificáveis porque ela pressentia, talvez, no seu coração, que o filho seria assassinado. Nós não podemos, né, menosprezar aqui o que é a sensibilidade de um coração de mãe. Nós não podemos menosprezar aqui o poder, né, de um cuidado, de um afeto materno. Nós vamos ter isso bem claro nas palavras do próprio Chico, que vai dizer que o amor na terra que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Então são alguns detalhes que convém recordar. E Isabel diz que apesar de crer no Deus único, ter fé, ela ainda tinha bastante apreensão no seu íntimo, né? E Maria pondera que certa vez Eleazar, que trabalhava no templo,
disse que a ciência de Jesus não poderia vir deste mundo, só poderia vir de Deus, e que certamente se manifestava pelos lábios amigos da pureza. Então, aquela ciência que Jesus trazia, aquele conhecimento, isso Jesus uma criança, gente, vale lembrarmos. O mestre ainda um garoto, um menino. Aquilo que ele trazia, aquele domínio de fala, aquela eloquência perante Deus, ali diante de sacerdotes, de fariseus, não poderia vir de uma ciência humana. Tinha que ser divina. É isso que Eleazar diz. Mas ele diz mais. Eleazar, ele chama José em separado, porque Eleazar ele já tinha visto Jesus conversando com os doutores. E ele percebeu o burburinho, os bastidores, as conversas de fundo ali acerca daquelas crianças. E ele vai recomendar a José, dizendo que esse menino serviria para a perdição de muitos poderosos. Então era necessário arrumar uma forma de cuidar dele, né? Porque ele serviria para a queda de muitos poderosos. Nisso, então, como um casal, né? José vai comunicar a Maria, pois Eleazar havia dito a ele essas palavras. E José se aproxima de Maria e diz: olha, Maria, Eleazar, o nosso conhecido, nos disse que Jesus, nosso Jesus, ele vai servir para a queda de muitos poderosos. E isso pode ser perigoso. E Maria, como uma mãe, que mãe não protegeria o seu filho, a sua criança? Maria, então, ela vai conversar para tentar proteger Jesus no templo, pois sabia que Jesus detinha uma desenvoltura, detinha um conhecimento, que ele era, assim, sabido das leis de Moisés, que ele detinha um conhecimento de interpretação dos profetas. Maria vai tentar arrumar para ele, vamos dizer assim, uma vaga na escola do templo, a escola de rabinos, a mesma escola que Paulo de Tarso veio a estudar. Então Maria vai conversar e por conta dos seus conhecidos, né, ela meio até que já consegue deixar as coisas encaminhadas. Entretanto, Maria chega jubilosa em casa, né, e espera Jesus, que estava fora. Nesse momento, então, quando Jesus vai chegando, né, ele se aproxima pela manhã e a interpele: mãe, que queres tu de mim? Então Jesus, ele olha Maria, vê Maria alegre, né, mas ele se aproxima na porta e diz assim: mas mãe, o que queres tu de mim? E aquela pergunta Maria não entende direito, né? E aí a Maria diz: desejo apenas cuidar melhor de você, meu filho. E aí Jesus coloca: mas acaso, mãe, eu não tenho testemunhado a minha comunhão com meu Pai que está nos céus? O que Jesus está dizendo? Olha, mãe, eu sei que você deseja me proteger, me colocar na escola do templo, pois assim eu seria cuidado, zelado, não estaria nos perigos das pessoas do mundo. Entretanto, mãe, você duvida da minha comunhão com meu Pai, com Deus que está nos céus? E Maria reitera, né, que apenas queria cuidar de Jesus, queria protegê-lo. Mas Jesus responde: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Então eu valorizo o seu cuidado, eu valorizo o teu carinho, o teu zelo, pois toda preparação, todo cuidado, todo planejamento, zelo no mundo é útil, é precioso. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E ele pede então, a partir desse dia, humildemente, para que José o aceitasse como aprendiz na sua carpintaria. E daquele dia em diante,
Jesus enchia a sua casa com uma doce alegria. O que está descrito aqui para nós? Olha, Jesus está dizendo a Maria que apesar de todos os cuidados, de toda a preparação que ela gostaria de proporcionar a ele com uma escola, na escola dos rabinos, no templo, em Jerusalém, Jesus está dizendo, olha mãe, Deus espera de mim o melhor. E Ele espera que eu deixe lições, demonstrando aqui que as lições maiores da nossa vida são aprendidas na maior escola. E aí Ele pede para trabalhar com José, seu pai, na carpintaria. Olha que coisa sutil, mas Jesus está dizendo assim, olha, a melhor escola é a família. A melhor escola é a nossa casa. A melhor escola é o nosso lar. Por isso que Jesus prefere ser carpinteiro ao ser doutor da lei. Isso é muito importante, porque tem muitos amigos estudiosos do Evangelho que, ao se aproximarem, uma das maiores dúvidas, alguns amigos estudiosos, mas não espíritas, uma das maiores dúvidas é o que Jesus fez na sua infância até os 30 anos de idade, o que Jesus fez dos 12 até a fase adulta, até sair para a vida pública. Mas Humberto de Campos nos diz, Chico, pela sua psicografia, nos mostra, o Espiritismo nos esclarece. Jesus estava nos dando uma lição sem palavras no Evangelho, dizendo assim, olha, a escola maior na Terra é a nossa família. Então, se Jesus passa 3 anos na vida pública, Ele passa 30 na sua família, mostrando para nós que nós devemos dedicar 10 vezes mais ao nosso lar do que às questões externas. Porque se a gente conseguir resolver por aqui, o resto se resolve sozinho. Talvez seja essa a falha no nosso mundo hoje. Então é uma lição sem palavras do Mestre, que está ali nas entrelinhas do Evangelho. Mas Jesus passa 30 anos em casa, atuando juntamente com a sua família, e 3 com o povo. Uma questão assim interessante, né? Que nos desperta muitas reflexões. Mas vamos prosseguindo. Nesse sentido, então, a conversa, né, de Isabel e Maria já estava findando-se e já era quase noite. E as mães, então, dão falta das crianças, né? E vão procurá-las. Então, as crianças que estavam brincando ali por perto, né, conversando, crianças essas que eram Jesus e João Batista. Pensa só, as crianças talvez levadas, as crianças muito gente boa, né? Então, João Batista e Jesus. E aí conversa vai, conversa vem de Isabel e Maria. Já era quase noite. E aí elas vão, então, procurar as crianças. E aí elas se surpreendem em encontrar tanto João quanto Jesus sobre um monte. E nos narra Humberto de Campos que estava Jesus e o indicador do pequeno Jesus mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Então Jesus como que apresentava o mundo a João, apontando a ele tudo que ali estava diante, como se fosse um general dando as instruções ao soldado que iria guerrear junto dele. Olha que coisa bonita! Espíritos de uma alta envergadura espiritual que já compreendiam perfeitamente o que era a missão deles na Terra. E tendo essa compreensão, Jesus já dava orientações a João. E aí continua Humberto de Campos. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Jeoboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Calfa e o elevado cenário de Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales, ao lado das águas cristalinas. O que conversavam? Humberto de Campos nos diz, não dá para saber, mas nós podemos supor,
Pois se Jesus apontava a paisagem e mostrava a João Batista os montes e os vales, talvez o mestre estava ensinando a ele: olha, João, aqui no mundo material há lugares que são elevados, mas há lugares também que são profundos. Aqui nós estamos ainda desequilibrados. Aqui ainda é um mundo de expiação e prova, João. Aqui é necessário equilíbrio. Aqui é necessário fortaleza. Por isso que Jesus apontava cumes de montanhas, mas vales profundos, mostrando que aqui na Terra nós somos desequilibrados, no sentido de não conseguirmos manter firme o equilíbrio. Aqui na Terra, às vezes, nós oscilamos. Nós oscilamos o nosso comprometimento, o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa vibração, frequência elevada para com as esferas superiores. Então há locais na Terra que são como cumes de montanha. Nós nos sentimos muito bem, energias muito edificantes e muito belas. Entretanto, há lugares também que parece que nós estamos abaixo das catacumbas ugralinas. Por quê? Porque o mundo é dessa maneira. Um mundo com montes e um mundo com vales. E Jesus diz isso a João. Olha, João, aqui tem montes e tem vales. Montes e vales. Tem lugares altos e lugares baixos. E é interessante, É interessante. Porque a missão de João o Batista, depois já velho, era o quê? Aplainar caminhos. Então, se Jesus mostra a ele, ao pequeno menino João, que no mundo havia algo desregular, havia falhas, ele fala, João, já crescido, vim aplainar caminhos. Isso se encontra em Lucas capítulo 3, versículo 5, onde diz o seguinte: todo vale será elevado, todo monte e colina rebaixado, as vias tortuosas se tornarão retas, as acidentadas se tornarão caminhos planos. Olha que coisa, Então parte da missão de Yohanan, do presente de Deus, era aplainar os caminhos. Porque nesse desequilíbrio por completo, nós não conseguiríamos compreender Jesus. Nem um pouquinho que a gente se esforçou muito para tentar compreender enquanto ele esteve conosco. Seria pior. Então João se esforça para aplainar aquilo que Jesus mostrou a ele, o quão distante estava a elevação daquilo que era um pouco mais baixo. E continua então. Humberto de Campos vai nos dizer que Jesus conversando com João ainda menino ali sobre aquele monte era a primeira combinação entre o amor e a verdade. O mestre simbolizando, como sempre lhe é característico, o amor, a candura, a doçura, e João Batista a força da verdade, da justeza. Era a primeira combinação. Ao ir embora, então, Maria e Isabel já conseguem chamar as crianças, E ao ir embora, Isabel pergunta se Jesus não queria ir com eles, como garotos mesmo, primos pequenos, que dormem um à casa do outro, que vão aqui em Minas, a gente fala, fazer um pouso. Então a gente comenta, posso pousar lá na sua casa? Então dá uma paradinha, pernoitar com um companheiro, com um primo, um amigo. Então Isabel pergunta, visto que a afeição dos dois ali era muito grande. Isabel pergunta a Maria se Jesus não poderia ir com eles. E Jesus responde profeticamente: João deverá partir primeiro. Então Jesus ele não vai aqui nessa primeira etapa, enquanto crianças, mas ele diz que é porque João deveria partir primeiro. E foi isso que aconteceu. Se nós olharmos, por exemplo, nós vamos encontrar que alguns discípulos de Jesus eram antes discípulos de João Batista. João Batista, que era conhecido, como aquele que peregrinava pelo deserto, vestindo peles de animais, se alimentando de mel.
Então nós vamos encontrar João Batista primeiro na obra, né? E assim foi. Vai nos dizer Humberto de Campos que o João é um dos símbolos mais bonitos do cristianismo, pois se Jesus divide a história do mundo, né? João Batista divide a história da Bíblia. Onde que começa o Novo Testamento? Depois de João Batista. Porque João Batista é o último dos profetas. Como está descrito em Marcos, capítulo 8, versículo 28, nós vamos encontrar Jesus interrogando aos seus discípulos, né? Que dizes que eu sou? E alguns falam, né? Uns dizem que é Elias, outro João Batista, um dos profetas. Então, mostrando que João Batista era de fato um profeta, reconhecido pelo povo, e ele foi o último. Ele foi o último. Então, João Batista, ele divide a história bíblica entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Se Jesus divide a história da humanidade, João Batista, ou Batista, né? Porque Batista não é sobrenome, é porque ele tinha a prática de batizar, que vem de bapto, que quer dizer imergir ou mergulhar. Porque uma das suas práticas era mergulhar as pessoas no Rio Jordão para que elas se arrependessem. Isso, lógico, vale um estudo um pouco mais profundo, pois não é o batismo em si, mas é o símbolo, que é mergulhar nas águas e depois retomar arrependido para ter uma vida nova. Isso é um símbolo que nos mostra a reencarnação, pois tomar um corpo físico é mergulhar nas águas densas da matéria, mas só tem sentido mergulhar se nós estivermos arrependidos, prontos para uma nova vida. Então, João Batista é como se ele retomasse isso na mente das pessoas, que ao passar pelo véu do esquecimento, talvez poderiam ter menosprezado esses ensinos, essas lições. Então, João Batista, ele faz essa retomada com as pessoas. Esse é o significado do batismo, explicando de maneira bem ligeira. E vamos continuando. João seria aquele que cumpriria a profecia do profeta Isaías. A profecia que diz: a voz que clama no deserto, endireitai as veredas, pois logo vem o Senhor, né? Então Isaías dizia que antes do Messias viria alguém, o precursor, que iria dizer a todos para endireitar as veredas, para aplainar os caminhos, porque o Senhor logo viria. E João foi aquele, né, que colocou para nós que era necessário, com muita humildade ele colocou, né, para os discípulos dele, pois sabia da tarefa de Jesus. Ele diz assim, olha, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem de nós teria essa humildade? Às vezes nós temos as nossas amizades, né? Os nossos grupos. Quem de nós teria tal humildade para dizer assim, agora é necessário que ele cresça e eu diminua? Minha parte é até aqui. Ele é maior do que eu. Então João, ele teve essa humildade. Humildade essa que ele foi reconhecido como a voz. Quisera eu um dia ter a humildade de João Batista para quando alguém perguntar, quem você é, Tiago? E eu poder dizer, nada sou. Sou apenas uma voz que diz acerca de Jesus. Quem dera eu um dia chegar a esse nível de humildade. Então nós temos muito ainda que aprender com João Batista. Em esfera de abnegação, em esfera de renúncia. Mas continua, pois está descrito para nós que Jesus pediu a João para batizá-lo. E João diz, não, mestre, que é isso? Está registrado em Mateus capítulo 3, versículo 14. João opunha-se a Jesus reiteradamente dizendo, o que é isso, mestre? Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti. Como que tu vens a mim?
Eu não sou digno de amarrar as tuas sandálias. Então, olhe da humildade de João Batista, reconhecendo o seu lugar, que é grandioso na tarefa, mas não é maior do que o Mestre. E quantos nós nos enganamos? Quantos de nós nos perdemos? Tem muita gente que acha que não é nem Jesus, mas acha que é próprio Deus. Às vezes nós imaginamos que nós somos o próprio Deus. E João Batista aqui reconhecendo plenamente o seu lugar, reconhecendo que não era digno de estar diante do Mestre, tampouco batizá-lo, quiçá amarrar suas sandálias. Então são questões assim minuciosas que falam sobre esse precursor. João Batista, aquele que foi decapitado pelo governo do mundo. Pois João Batista, ele morreu. Ele morreu por conta que ele dizia algumas coisas, né, que desagradavam algumas pessoas. E aí a moça, né, que ela, filha de Herodias, dançou para Herodes. Herodes, que até então chefiava ali, né, vamos assim dizer, uma região. Ele era um comandante de uma região. E aí ele diz que a filha de Herodias, chamada Salomé, poderia fazer qualquer pedido a ele. E aí Salomé, estimulada pela sua mãe, Herodias, né, pede a cabeça de João. E pedindo a cabeça de João, Herodes fica um pouco receoso, com medo, pois João era conhecido, João era amado, João era também temido. Herodes temia a revolta dos populares. Mas como ele tinha feito uma promessa, né, de fazer tudo, ele acaba que cumpre. E então trazem a cabeça de João Batista, num prato e dá a Salomé, que era a filha de Herodias, né? E aí elas se alegram, infelizmente, né? Mas o João, ele foi decapitado pelo governo do mundo. Por quê? Por ser a verdade. Por ser a verdade. E vai nos dizer, então, Humberto de Campos, que João, sendo a verdade, e a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, ela dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então, às vezes, a verdade ela magoa, ela dilacera. E foi por isso que João foi assassinado. Era muito dura as suas palavras. Então as pessoas não suportaram. As pessoas não conseguiram lidar. Mas João fez o seu trabalho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Nós vamos encontrar aqui João como essa personagem histórica. Ele é o início do trabalho redentor em nós. É um cristão ativo, em guerra consigo mesmo. Isso nos lembra as palavras de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita no esforço em domar suas más inclinações. João não era perfeito, perfeito era Jesus. Mas ele se esforça tanto que ele entrega a vida por conta disso. Nessa época, Jesus estava começando a reunir os 12. Jesus não tinha saído ainda para a vida pública de fato. E João já tinha essas verdades perenes no seu coração, bem fixadas. Foi até a morte e ainda entregou a Jesus todo o seu trabalho, dizendo que era necessário que ele diminuísse, Jesus crescesse, dizendo que não era digno de amarrar as sandálias do Mestre, indicando a André, o irmão de Simão, que era um dos seus discípulos, para que fosse e vesse, Jesus, vesse que ele era o Mestre, conseguisse enxergar que agora era com Jesus que ele deveria caminhar. E André assim o faz, mas André antes era discípulo de João Batista. Isso está narrado para nós no Evangelho de João Evangelista. Então nós vamos encontrar essas questões. E é interessante em Mateus, registrado no capítulo 14, versículo 12 e 13, quando Jesus fica sabendo a morte de João Batista, seu amigo, seu primo, aquele que lhe era querido ao coração.
e está narrado da seguinte maneira: e chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então os discípulos de João Batista pegaram o corpo, foi sepultado, né? E anunciou a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, separado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. Então nós não sabemos o que Jesus foi fazer. Mas Jesus, quando ficou sabendo do desencarne de João Batista, ele se separa do povo, ele toma um barco sozinho e se separa da multidão, se separa das pessoas, vai para um lugar deserto, para um lugar ermo. Nós não sabemos porque não está registrado nos evangelhos, mas nós podemos supor, e eu acredito particularmente, que Jesus foi orar. Ele foi orar pelo seu amigo que acabara de completar a desencarnação. Pois se Jesus acolheu por ele mesmo todos os seus discípulos que desencarnaram, inclusive Judas, será que ele não iria acolher João Batista, que era o seu fiel amigo, aquele soldado de confiança que vai à frente para o general na batalha? Então eu tenho certeza absoluta que Jesus se apartou para orar, para intervir por João Batista, que acabara de desencarnar. E para a gente finalizar, nós vamos encontrar Humberto de Campos dizendo que foi justamente por essa razão que Jesus disse, como está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 28, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então gente, é um pouquinho do capítulo 2. É lógico que a nossa pretensão aqui não é esgotar de maneira nenhuma aquilo que está descrito para nós no livro. O livro é muito mais rico do que a nossa singela fala, mas assim, é um estímulo para que a gente possa ler, possa estudar, porque é uma riqueza esse livro, gente. Lembrando sempre que depois que Jesus encarnou no orbe, nunca mais a Terra foi a mesma. Então são por conta dessas coisinhas miúdas, dessas lições assim aparentemente simples, nos pormenores, mas que a gente não presta tanta atenção, que Jesus é, até hoje, um único que conseguiu marcar o nosso coração por tanto tempo. Que nós reconheçamos então a importância e valorizemos a figura de João Batista, nos espelhemos nele para melhorarmos, pois dos nascidos de mulher, João é o maior. De todos os espíritos àquela época que estavam na Terra, João era o mais evoluído deles. Então, para que a gente possa refletir acerca disso. Muito obrigado pela paciência de me ouvir e pela oportunidade de trabalho.